lhe saúda o pastor Carlos Bandeira. Estou muito, mas muito feliz aqui, porque pelo privilégio, com saudade da igreja, com saudade de vocês todos, e nós vamos falar de um assunto que todo mundo fala que eu gosto demais. É o assunto que nós vamos falar com vocês aqui, a Páscoa que Jesus deve ter participado. Por que Páscoa que Jesus deve ter participado? Porque a maior parte da Páscoa que se faz, eu acho que Jesus não teria participado. E para começar, eu vou pedir a minha filha Raquel, que também é da nossa igreja, Igreja Vinho Novo, eu quero saudar vocês. Meu nome é Carlos Bandeira, pastor Carlos Bandeira. Meu nome é muito grande, mas o pessoal me conhece como Carlos Bandeira. Eu vou pedir a minha filha, que é a Raquel Bandeira, ela vai fazer uma oração para que esse culto seja abençoado pelo Senhor, que essa palavra seja abençoada pelo Senhor. Isso não é apenas uma lição, é uma maneira de nós aprendermos juntos. Então, Kel, por favor, faz a oração, meu filho. Irmãos, a paz do Senhor, eu posso dizer que é a minha primeira oração em pé, depois do meu acidente. Quero muito agradecer a Deus por causa disso, porque os irmãos bem sabem que eu sofri um acidente, me estavam dando até de muletas, e hoje eu estou sem muletas, para a glória de Deus, e vou estar fazendo essa oração em agradecimento também. Senhor, vamos curvar nossas cabeças. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Jesus, porque Tu estás conosco, meu Pai. Te peço, Pai, misericórdia, Pai. Te peço também, Senhor, que Tu possa abençoar, Senhor, essa mesa, Senhor, esse pão, Senhor, esse vinho, Senhor. Abençoe também meu Pai, que vai falar de um assunto, Senhor, que é a Páscoa, a ressurreição do nosso Deus. Te pedimos pela nossa nação, Senhor, que a Bíblia fala, Senhor, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, que Tu possa vir, Senhor, com providência divina, Senhor, sobre esse vírus, Pai. Porque Tu sabes, Senhor, como estamos sofrendo, Pai. Estamos longe uns dos outros em nossos irmãos, Senhor, mas perto, Senhor, contigo. Perto em espírito com nossos irmãos em pensamento, Senhor. Que Tu possa, Senhor, providenciar na casa de cada um, Senhor, um alimento, Senhor, que tantos estão preocupados com isso, meu Pai. Tira nossa ansiedade, nosso medo, Senhor. Pai, que Tu possas abençoar, Senhor, a nossa casa, Pai. A casa de cada um representando, vendo essa imagem, Pai. Senhor, que ao botarmos o vinho, Senhor, no cálice, possa transbordar, Senhor, de fé, Senhor, de amor, de alegria, Senhor, em nossos corações. E que possamos, que essa palavra possa entrar, Senhor, no entendimento de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus que te pedimos isso, Pai. Sara, Senhor, essa nação, Senhor. E nos sara, Senhor. E que ao tomarmos esse vinho, Senhor, sarado desse vírus, Senhor, que veio, Senhor, para poder nos atacar, Senhor. Mas maior é o que está conosco do que o que está com eles, Senhor. Maior, Senhor, é o nosso Deus. Maior, Jesus, é Tu, Senhor. Então, te entregamos tudo em Tuas mãos. Pai, nós não somos perfeitos, mas perfeito é Tu, Senhor. Graças a Deus por isso. Te damos glória por cada dia que estamos passando por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor. Que Tu possas estar com eles, meu Pai, para ajudar, Senhor, nesse momento tão difícil, meu Pai. Em nome de Jesus que te pedimos isso, Pai. Amém. Aqueles que concordam conosco, digam amém. Amém. Muito obrigado. Queridos, o assunto é exatamente esse. A Páscoa que Jesus deve ter participado. Nós tivemos a oportunidade de estar em Israel e lá eu verifiquei o tipo de alimento que eles fazem, como eles participam, porque são judeus messiânicos, que são aqueles judeus que acreditam em Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o Senhor da vida deles. E ali eu quero mostrar para vocês como é feito, eu pude participar e entender quais são os elementos e qual é a importância de cada coisa que é colocado sobre a mesa da Páscoa. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, nós estamos como se vocês estivessem entrando no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santo. Aqui está a menorá, que simboliza os sete Espíritos de Deus, que simboliza o Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui também o matzá, que são aqueles pães que são feitos sem fermento. E aqui temos o vinho, ou seja, o suco de uva, que vai servir para simbolizar o sangue de Cristo. E aqui a aguinha para mim beber, porque ninguém é de ferro, né? Ok, então vamos começar o nosso pequeno culto, o nosso estudo. E eu peço ao Senhor que nos ilumine, que faça entender e transmitir aquilo que nós sabemos, que nem sempre é fácil você transmitir o que você pensa, o que você sabe, o que você conhece.
Mas vamos então começar com essa apresentação, a Páscoa que Jesus deve ter participado. Ok, então, primeiramente, nós temos que entender, isso é importante que nós saibamos, existiam as festas em Israel, e as festas que as pessoas participavam estavam relacionadas ao período da primavera e ao período do outono. A primeira festa que nós temos aqui é a festa da Páscoa, Passover, em inglês, tá? Depois nós tínhamos a festa dos pães ázimos, depois os primeiros frutos, depois a festa de Pentecostes. Isso acontecia durante a primavera. Bom, depois ia a festa das trombetas, a festa do atoramento, que é a festa do perdão, chamado Dia do Perdão, e a festa dos tabernáculos, que era colocado no dia, que era no tempo do fall. Fall quer dizer a época do outono em inglês. Agora, a pergunta que se faz é por que Deus, então, ele procurou falar com o povo dele através das festas. A festa é um momento em que nós nos dedicamos, um momento em que nós reunimos a nossa família, é um momento em que nós reunimos com nossos amigos, então é um momento de festa. Então, nessas festas, o Senhor tinha a oportunidade de mostrar o simbolismo que estava implícito, o simbolismo que estava sendo mostrado por ocasião dessas festas. Então, nós vamos começar aqui a falar para vocês que existem antecedentes. Isso é muito importante. Eu creio que no momento que nós vamos falar aqui não dá tempo de fazer muitas citações bíblicas, mas antes mesmo de nós vermos aquela palavra que nós lemos, que o Senhor na noite que foi traído, não é? Todo mundo conhece essa palavra, não é verdade? O Senhor na noite em que foi traído, tomou a ceia, disse, esse é o meu corpo, e esse é o meu sangue. Nós sabemos disso. E a primeira vez que eu estive numa igreja, quando aceitei a Jesus Cristo, e participei da ceia do Senhor, isso parecia para mim um filme que eu tinha pego pela metade. Por que o Senhor disse que era o sangue dele? Por que ele falou que era o corpo dele? E por que houve a ceia do Senhor? Ele que inventou a ceia? Ou será que nós temos uma história por trás disso tudo? Então, eu queria que nós pensássemos a respeito de onde começou isso. Aproximadamente, mais ou menos em torno de quase 2000 anos antes de Cristo, Abraão, que foi o primeiro que começou com tudo, né? A fé começou com Abraão, ele esteve participando de uma peleja, de uma guerra. E naquela época eram guerras como se fosse de feudos. Eram chamados reis de um feudo, o dono de um feudo, que é um pequeno reinado. E nessa guerra, Abraão e mais 138 mil homens, e 138 homens, apenas, não 1.138 homens, eles saíram para essa batalha e conseguiram ganhar a batalha. E como ele conseguiu ganhar essa batalha, como se fazia naquela época, como se faz até hoje, tinham os despojos dessa batalha. Esses despojos eram armas, armaduras, eram pratas, ouro, bronze, vestes e tudo. Então Abraão pegou aquelas coisas todas e se dirigiu a Salém, que era a capital do reino dos jebuseus. E ali ele encontrou Melquisedeque, ou Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça. Esse homem, ele era rei e sumo sacerdote daquela nação, dos jebuseus. E quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Abraão entregou 10% de tudo aquilo que ele havia tomado dos reis vencendo aquela batalha. Entregou e colocou aos pés de Melquisedeque. E a pergunta que se faz, ele colocou o dízimo de tudo, colocou o que ele tinha aos pés de Melquisedeque, o que é que Melquisedeque trouxe para ele? De volta, um presenteando o outro, qual foi o presente que Melquisedeque deu de volta? Melquisedeque deu de volta exatamente isso aqui. O pão e o vinho. E disse que Melquisedeque falou para Abraão, que Abraão seria o pai de muitas nações, bendito és tu, Abraão. E ali nós
Sabemos que deveria existir outros filmes anteriores, outras histórias anteriores que nós não conhecemos porque não sabemos a geração de Melquisedeque. Mas provavelmente na época, o vinho e o pão, o matzá em hebraico, matzá, e o vinho, simbolizavam alguma coisa que nós não sabemos, mas que iríamos conhecer mais à frente. Então aquilo foi o que Abraão recebeu, pão e vinho, por ter entregado o dízimo de tudo aquilo que ele havia tomado desses outros reis. O segundo precedente vai acontecer com Pessah, que é a libertação do Egito, que nós vamos entrar em mais detalhes com vocês. Nós sabemos que Israel foi feito escravo do Egito, aproximadamente no ano 1400 a.C. foi feito escravo, e quando ele passou por aquela escravatura, havia uma promessa que eles um dia seriam libertos. E quem foi usado nessa libertação foi Moisés. E nessa libertação que Deus havia concedido para ele, houve uma guerra espiritual. Uma guerra contra aquelas potestades que regiam o Egito, que eles acreditavam que um tomava conta do rio, outro tomava conta, protegia das pestes, e assim ia porque eles eram idólatras. E a última potestade, ou o último poder que existia naquela região era Faraó. E naquela época, todo rei, todo o príncipe, todo o dono do feudo, como se fosse um grande feudo, ele tinha direito à vida de todas as pessoas. Então, todo o primogênito, todo o fruto da terra, tudo aquilo que a pessoa tinha, o rei tinha autoridade, ou seja, o rei do Egito, que era Faraó. E nessa guerra, na última das pragas, Moisés ameaçou tomar aquilo que pertencia a Faraó, que eram os seus filhos, a sua descendência, o seu sangue. E nós sabemos a história que Faraó não aceitou. E nesse tempo, houve uma grande guerra espiritual, e o anjo do Senhor passou e levou todo o primogênito da terra do Egito. E nessa época que ele levou o primogênito da terra do Egito, o povo de Israel foi orientado a passar o sangue do cordeiro, que era o cordeiro pascual, na verga da porta, e aí o anjo do Senhor pulou por cima daquelas casas que tinham o sangue do cordeiro. Mas aí nós já estamos vendo uma segunda figura entrando, que é o cordeiro da Páscoa. Então toda a casa, a pessoa pegava um cordeiro, juntava as famílias que não tinham recurso, juntavam uns aos outros e sacrificavam um cordeiro para que eles fossem salvos da morte que iria entrar naquela casa. E depois, finalmente, nós vamos ter a ceia do Senhor. Então, eu já dei aqui um preâmbulo para que se entenda qual será o assunto de que nós iremos falar. Portanto, começa com Melquisedeque, passa pela libertação do Egito e chega finalmente à ceia do Senhor. Nós já vimos, então, que não foi invenção do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava participando da ceia do Senhor, ele estava comemorando alguma coisa que Melquisedeque havia feito e que logo depois foi feito por Moisés, que era a libertação do povo de Israel do Egito. Ok. Então nós vemos aqui que são a Páscoa. Aqui nós temos uma representação do Êxodo, do livro de Êxodo, né? Onde nós temos o povo de Israel como escravo, aqui é uma representação. Vocês depois querendo, nós temos os endereços que tomamos da internet, estamos aqui, tá? E nós temos a palavra do Senhor dizendo, no livro de Êxodo, dizendo para que fosse feita aquela libertação. Em Êxodo capítulo 6, versículo 6, portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Jeová, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, livrá-los-eis da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grande juízo. Vocês observam que aqui nós temos três colocações aqui. Tirarei debaixo das cargas, livrá-lo-ei e resgatarei. Nós vamos ver simbolicamente o que isso vai acontecer durante a Páscoa. Mas vamos dar continuidade, porque nós não temos tanto tempo assim. Aqui nós vemos os elementos da Pessah. Nós estamos no capítulo 6 de Êxodo. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová, estabelecerei o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã e a terra cujas peregrinações no qual foram peregrinos. E aí vai
e vou lembrar do meu pacto, e vou tirá-lo da servidão, e vou vos tomar para o meu povo, e vou vos introduzir na terra que eu jurei. Aqui, os elementos do Pessah. Então, queridos, o povo de Israel comemorava o Pessah. O que é Pessah? A palavra Pessah, em hebraico, significa passar por cima. Porque o anjo do Senhor passou por cima daquelas casas que tinham sangue do Cordeiro na verga. Então aqui, quem passou adiante foi o próprio Senhor. O destruidor obedeceu ao Senhor. Está em capítulo 12, os versículos 12 e 13 do capítulo 12. Ocorreu na mesma noite que comeram a Páscoa, só podiam sair na manhã no dia seguinte. Morreram os primogênitos dos homens e dos rebanhos, versículo 29. E o matzá deveria ser comido no dia 14 até o dia 21. Não podiam comer pão fermentado em casa. Nós vamos falar de novo dessa figura do matzá. O matzá, aqui nós não temos o matzá original, que nós não pudemos sair para comprar. E o matzá era mais ou menos isso aqui. Era mistura de trigo e água, só. Por que não levou fermento? Não levou fermento porque o fermento, aqui no caso, simboliza uma coisa que foi levedada, uma coisa que seria impura. E até hoje Israel faz isso, eles não deixam nada fermentado em casa, durante um bom tempo, durante em torno de uma semana, eles não têm nada fermentado. Pois bem, esse aqui se chama matzá, ou chamado os pães da proposição. Nós vamos estudar sobre isso aqui. E aqui nós temos simbolizado 3 matzás. Os 3 matzás, na Páscoa judaica, segundo alguns teólogos, um estaria representando o primeiro Abraão, esse aqui Isaac e esse aqui Jacó. Só para vocês pensarem, se você tivesse que começar, se você estivesse no lugar de Jesus, estivesse que começar por um dos matzás, em qual vocês começariam? Com Abraão, com Isaac ou com Jacó? Qual dos 3 teria mais proximidade, estaria representando mais o Messias? Abraão, pela fé. Isaac, que quase foi sacrificado pelo pai. Ou Jacó, que deu origem às 12 tribos. Então, para vocês pensarem, nós vamos continuar aqui a mostrar para vocês o que nós estamos vendo aqui. Então, primeiro nós temos que entender que a Bíblia é o livro das alianças. Algumas pessoas falam Novo Testamento, Velho Testamento. Tudo bem, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de se falar, é uma maneira de se dizer que havia uma diferença entre os dois, porque antes de Jesus e depois de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que o tempo todo o nosso Deus quis fazer uma aliança com o ser humano. Ele começou a fazer aliança lá com Adão. Depois ele fez outras alianças para fazer aliança com Noé. Depois ele fez aliança com Davi. E assim vão o livro das alianças. O livro das alianças. Até que ele, no livro de Isaías, ele fala assim: pouco é que sejas para mim o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os reis de Israel. Mas também eu vos fiz para que fosse até as nações dos gentios, para ser a minha salvação. Então já vi uma promessa muito grande, desde Isaías, que o Senhor Jesus viria não somente para o povo de Israel, mas também para salvar as outras nações. Mas tinha um processo para tudo isso. Não é uma coisa que é solta, há um processo. Então, na antiga aliança, nós vamos ver como é que era o procedimento da antiga aliança, o que Deus falou na antiga aliança. Então, vamos ler aqui, vou ter que ler para aqui para perto. Diz aqui, Levítico capítulo 23, versículo 4 e 5, como vocês estão vendo aqui na tela maior. São essas as festas fixas do Senhor, santas convocações que proclamarei no tempo determinado. E no mês primeiro, ao 14 do mês, a tardinha é a Páscoa do Senhor. Então tinha um tempo específico para a Páscoa. Ainda em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor te deu, mas no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para ir fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, o tempo determinado da tua saída do Egito. Então, havia um processo, havia um arranjo, havia uma ordem, havia uma sequência desses eventos.
E a sequência desses eventos estão relacionadas ao sacrifício de Cristo Jesus. Vamos ver mais lá na frente isso aí. Na nova aliança, o que é que nós vamos encontrar na nova aliança? Se nós prestarmos atenção no que está escrito aqui, vamos ver em Mateus capítulo 25, versículos 17 e 18. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, esses são os pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ou seja, Jesus falou que ia celebrar a Páscoa. Ele não falou, eu vou celebrar a minha ceia. Falou, vou celebrar a Páscoa. Essa Páscoa depois veio se transformar na ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 22, versículo 1 e 2. Aproximaram-se a festa dos pães ázimos, que se chama Páscoa. E os principais sacerdotes e escribas andavam procurando um modo de o matar, pois temiam o povo. Antigamente, era separado. A festa dos pães ázimos era separada realmente da festa da Páscoa. Depois eles uniram. Então nós vamos entender o significado de tudo isso, irmãos. Tudo isso nós vamos ver se conseguimos sintetizar para que todos possam ter esse entendimento. Então, portanto, já vemos a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Bom, aí vamos ver a chegada do Agnus Dei. Vamos entender. Não é muito difícil nós imaginarmos o número de cordeiros que foram sacrificados, por cada família, daquele povo que vivia no Egito. É muitos cordeiros sacrificados. No livro de Jó, nós vemos que havia assim uma tentativa. O livro de Jó é antes da lei. Antes de tudo, uma tentativa de que, no pensamento de Jó, quando estava no seu sofrimento, ele dizia, bom seria que se houvesse um intermediário que colocasse a mão no ombro de Deus e colocasse a mão no ombro do homem. Alguém que pudesse entender a natureza do homem e entender a natureza de Deus, para que os dois tivessem uma maneira de se pensar. E Jó não entendia o sofrimento dele, porque ele se considerava um homem justo. Então, mais adiante, na outra página do livro de Jó, ele fala assim, mas eu sei que meu Redentor vive, e que por certo se levantará sobre a terra. Isso, irmãos, foi no ano 1470, mais ou menos, antes de Cristo, o livro de Jó. Mais adiante, quando Jesus vai passar pelo batismo, João Batista vê ele e fala assim, como é que tu vens a mim quando eu que deveria ser batizado por você? Ele disse, não, deixa ficar para que se realize do jeito que foi profetizado. Então nós estamos vendo que naquela época o mundo estava passando por uma transformação muito grande. Agora nós estamos passando por uma transformação muito grande com a chegada desse vírus. Nós estamos voltando às nossas famílias, nós estamos revendo os nossos conceitos. Naquela época o mundo vivia sob o Império Romano, na época de Jesus. E na época do Império Romano havia uma polícia, que era a polícia dos romanos, que não deixava as nações brigarem entre si se não desse satisfação para Roma. Eles dominavam o comércio, fizeram as estradas. Toda a estrada levava a Roma. Eles falavam um só idioma, não era o latim, era o grego. E havia uma expectativa entre os gregos e do povo daquela época para que chegasse a palavra de Deus, Logos. Quando João vai falar sobre o Evangelho de João, ele falou, no princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe, irmãos, que naquela época começava a haver um sentimento das nações que viviam sob a orientação dos romanos, aquelas pessoas que viviam falando o mesmo idioma grego, aquelas pessoas que começaram a viver num pouco de paz, sem um brigar com o outro, porque se brigasse haveria o Império Romano, viria os soldados e matavam as pessoas. Tanto que quando Jesus morreu, eles só conseguiram matar Jesus com o concedimento de Pilatos, que era romano. Então nós estamos vendo que veio um período adequado para a manifestação do Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus. Vamos ler um pouquinho a Bíblia para não ficar só eu falando aqui sozinho. João capítulo 1, de 35 a 36. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos
E olhando para Jesus que passava, diz, eis o Cordeiro de Deus. Já no capítulo 3, versículo 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então já não está falando apenas de Israel, de Jerusalém, mas está falando do mundo. E o Cordeiro de Deus faria a remissão dos pecados uma única vez, para que todos que crescem no sacrifício e a ressurreição do Filho de Deus sem pecados tivessem também o direito à ressurreição. Então, era chegado o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus teria que ser sacrificado na Páscoa, para depois ressurgir no novo período. Bom, dando continuidade, nós vemos aqui, vamos ver, se nós lermos, não vamos ler tudo, mas o capítulo 12 de Êxodo, versículo 21 a 24 e 29, disse, chamai os anciãos de Israel, tomai os cordeiros, já foi feita a época da Páscoa, então tomareis um molho de sopro, e bebereis no sangue, colocarei na verga da porta dos umbrais, porque o Senhor passará a preferir os egípcios, e o Senhor passará daquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então havia no subconsciente coletivo da nação de Israel, que através do sangue passado na verga da porta, eles ficariam livres. Então havia isso na cabeça deles. Mas a pergunta que se faz é, por que o sangue? A palavra de Deus fala que a alma está no sangue. E a palavra de Deus fala também que toda alma que pecar, essa alma morrerá. Então havia um substituto. Essa história do substituto não é só uma história que é na palavra de Deus. Os outros povos antigos, os povos da África, os povos da Ásia, eles fazem o pacto de sangue. É muito conhecido nos trabalhos, que inclusive até hoje existem, em religiões pagãs. A pessoa corta o braço, o pulso, coloca dentro de uma bebida, essa bebida coloca o sangue de uma pessoa, coloca o sangue do outro inimigo, e os dois bebem aquela mesma bebida, que é chamado pacto de sangue. Em Israel se usa a palavra berit. Quando duas pessoas brigavam, se faziam inimigos, eles ficavam rodeando o sacrifício, eles sacrificavam o animal, partiam o animal ao meio, e os dois ficavam girando entre as partes daquele animal, e dizer um para o outro assim, que aconteça contigo o que aconteceu com esse animal se você romper o pacto. Era o pacto, era a aliança. Havia esse conceito da aliança. Havia esse conceito do substituto também, porque quando os reis fazem o pacto de um rei com o outro, de um reinado com outro reinado, o rei muitas vezes estava velho, não queria botar o sangue dele, e chamavam alguém que representasse ele, um primeiro-ministro, um representante desse, e esse primeiro-ministro, junto com o primeiro-ministro da outra nação, fazia um pacto de sangue. Então esse cara era o substituto do rei. Esse é o pacto da aliança. Então nós vamos entender que Deus começou a fazer um pacto com o homem. Ou seja, eu não vou botar sacrifício de cordeiro sempre. Era um cordeiro que era sacrificado na parte de manhã, outro cordeiro sacrificado à tarde. Eram 2 cordeiros por dia que era queimado no templo. Mas Deus acabou com isso. Uma vez o meu filho na cruz vai pagar os pecados e vai ser o substituto do pecado de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, faz não glória a Deus. Eu não estou ouvindo a sua glória a Deus, mas você pode dar essa glória a Deus? Muito bem. Portanto, guardareis isso por estatuto para vós e para sempre. E aí aconteceu que à meia-noite foram feridos todos os primogênitos. Bom, como se deu a instituição da Páscoa? Qual o significado do Cordeiro da Páscoa? Qual o papel do sangue do Cordeiro? Nós já falamos aqui, nós temos uma visão feita por um artista da ressurreição de Cristo do túmulo considerado vazio, feito vazio. Qual o significado da Páscoa para as pessoas, para os cristãos, para os egípcios? Vamos ver aqui, aqui temos uma síntese. Para os egípcios, foi o juízo de Deus sobre a nação deles. Para os israelitas, liberdade, salvação e nova vida. Para os cristãos, liberdade do pecado e salvação também. Observe que para os israelitas e para nós há uma correlação muito forte.
E ambos falam em salvação, ambos falam em liberdade. E para Israel é uma nova vida, porque ele já tinha o pacto, então é a liberdade do pecado no caso nosso. Agora, para o mundo, festa tradicional com ovo e chocolate. Eu mandei essa mensagem em áudio para um amigo meu, agora nos Estados Unidos, que ele achou muita graça, falou assim, poxa, Carlos, você falou para mim que coelho não põe ovo, e muito menos ovo de chocolate. Sim, coelho não é ovíparo são animais que põem ovo, galinha põe ovo. Da onde veio esse ovo? Babilônia. Ah, Carlos Bandeira, mas também na mesa dos judeus existe um ovo cozido. Sim, não é de chocolate, mas existe. Esse ovo cozido simboliza que quanto mais você maltrata o povo de Israel, é como se estivesse cozinhando um ovo. Quanto mais você cozinha o ovo, menos frágil e mais duro ele vai ficando. Nós vamos falar depois sobre essa mesa. Ok. Vamos continuar. Então nós temos um significado para cada tipo de pessoa aí. E aqui vamos voltar um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês 3 elementos importantes que existiam no tabernáculo de Moisés. Para que tabernáculo de Moisés, pastor? Já falou muito. Não. Se vocês pudessem entrar no Santo dos Santos, e imagina que vocês estão entrando no Santo dos Santos, tabernáculo de Moisés. Muitas igrejas já têm esse tabernáculo montado, nos Estados Unidos tem, em São Paulo tem também. Então vamos ver aqui. Do lado direito vocês encontrariam os pães da proposição. No centro seria o altar das orações que eram feitas. Era um altar. Incenso. De incenso. O altar de incenso, e aqui teria a menorá, que é o que está simbolizando aqui o 7 Espíritos de Deus. Esse aqui são 12 pães que simbolizaria o povo, as 12 tribos de Israel. E aqui são os 7 Espíritos de Deus, que nós vamos encontrar em Apocalipse. E aqui está o altar de incenso, onde o sumo sacerdote pegava o incenso, molhava de sangue esses 4 pontos do altar e entrava no lugar santo dos santos. Gente, apenas um sumo sacerdote, que é o Kohen Hagadol, entrava uma vez por ano para fazer sacrifício por toda a nação de Israel. Então nós temos agora uma unidade de toda a fé do povo colocado num sacerdote, 2 sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Da mesma forma, isso estava no subconsciente do povo, haveria alguma pessoa que pudesse substituir tudo o pecado do povo? Quando o sumo sacerdote abria, ele entrava no véu, irmãos, é uma coisa impressionante. Ele saía do lugar santo para ir para o Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés. E imaginava o tabernáculo de Moisés como uma cortina, em que você abre os 2 lados e entra ali. Não era assim. Não havia essa abertura, que tivesse 2 trilhos em cima para você poder abrir. O sumo sacerdote, para poder entrar no Santo dos Santos, tinha que entrar por mim. Ele tirava todo aquele aparato que ele tinha, aquelas 12 pedras que ele tinha no peitoral. Ele tirava todo o éfode que ele tinha e ficava apenas com uma espécie de um roupão de linho branco que ele tinha de lado e entrava descalço. E ali ele se abaixava, levantava o véu do Santo dos Santos e entrava com o incenso aceso, ou seja, o incenso simbolizando a oração dos santos, e lá ele chegava e ficava em frente à arca do concerto do Senhor. E observe como é importante nós compreendermos as tradições que havia no antigo Israel. Quando um rapaz israelita ficava noivo, ele tinha uma cerimônia. Ele ficava noivo e a mulher com quem ele ia se casar no dia do casamento, ela tinha um véu sobre o rosto. E naquela circunstância, simbolicamente, ficava diante do outro e o rapaz levantava o véu da noiva para olhar o rosto dela, como se ele não a conhecesse. Quando o sumo sacerdote de Israel entrava, puxava aquela cortina e entrava, ele estava conhecendo a intimidade do Deus com quem ele se casa, com quem ele é parceiro, com quem ele é filho. Isso
Isso é coisa muito... E ali, imagina vocês uma pessoa entrando com o incenso, que ele levava aquele incensário na mão, e na hora que ele chegava diante do Deus vivo, diante do tabernáculo, da arca do concerto do Senhor, na hora que ele se prostrava diante de Deus, aquela fumaça do incenso subia e a Shekinah da glória do Deus vivo descia. Então misturava-se a fumaça do incenso representando a adoração de todo Israel e a Shekinah da glória de Deus que descia, aquela nuvem descia e misturava o Espírito de Deus com aquela oração dos santos no só corpo e no só Espírito. O sumo sacerdote estava nos mostrando que Deus queria um casamento conosco. Que Deus queria fazer uma unção, uma união conosco. E essa união foi feita no dia em que o Senhor Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. De cima para baixo, dizendo, não quero mais ter separação entre nós. Mas agora, todo aquele que tiver comunhão com meu Filho, Jesus, ou em hebraico, Yeshua, o Cristo, em hebraico, Hamashiach, aquela pessoa que tiver essa comunhão e que depositar a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus e crer que Ele é meu Filho, terá direito à salvação. Aquela salvação que era falada em tanto tempo. Então ali, na hora que Jesus morreu, no dia da Páscoa, na hora que Ele foi lancetado, saiu sangue e água dele. Quando Ele foi lancetado na altura do vento, na altura do peito, água e sangue simbolizando o quê? A gestação, uma geração de uma nova geração, os filhos que Deus me deu. Sai água e sangue quando a mulher te dá a luz. Na verdade, é o sangue coagulado e o soro, mas ali representando, por Jesus Cristo também, saiu o soro e o sangue dele representando, como se ali tivesse gerado os filhos. Eis aí os filhos que Deus me deu, como está no livro de Hebreus. Amém? Então, na continuidade, vamos ver agora aqui a Páscoa, simbolizando o Senhor Jesus, com os seus discípulos do lado. E aqui, uma representação que a nossa igreja já fez. Esse era o formato da Páscoa, a disposição da mesa, a posição dos participantes no Pêssar. Então, nós vamos olhar que aqui, do lado, aqui está o Senhor Jesus Cristo. Aqui ficaria Pedro, do outro lado, que Pedro, por não ser o primeiro, foi colocado como último. Aqui desse lado estava João, que era o que tinha talvez uma condição econômica melhor de todos eles, e era conhecido do dono da festa, ficou do lado do Senhor Jesus Cristo. E do outro lado ficava Judas. Judas cuidava do tesouro. Então, quando o Senhor Jesus, sentado, certo que eles não estão sentados em cadeira, mas eles estão aqui deitados, não é um fast food que se come rápido, mas é uma refeição lenta. E aqui, nesse local aqui entrava o serviçal, que distribuía o vinho, distribuía as passas, distribuía as uvas, distribuía todas essas coisas que é o alimento da Páscoa. E aqui o Senhor Jesus, Pedro perguntou para João, que estava do lado dele, Senhor, quem nos há de trair? E aqui observe, irmãos, se tem alguém do meu lado, e aqui estou eu, e aqui tem uma outra pessoa, eu posso, porque naquela época não era pratinho separado, não, todo mundo metia a mão nos pratos, eu posso pegar um alimento que está desse lado, eu posso pegar um alimento que está do lado de lá. Aí o Senhor falou para João que desse jeito aqui, como ele rapaz está deitado aqui, como Pedro está deitado, ele estava quase encostado no peito de Jesus. E aí ele perguntou, Senhor, quem vai ser? Ele encostado aqui em Jesus, Jesus falou assim, aquele que mete a mão no prato comigo. Então ele molhou um pouquinho do matzá, do pão, no vinho, e deu para Judas, como se um pai faz com o filho pequeno. E nessa hora, Judas percebendo que, como se Jesus estivesse querendo agradar a ele, foi nessa hora que ele sai para ir trair o Senhor Jesus. E por isso é registrado no Novo Testamento. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele disse, esse é meu corpo, que é partido por vós. E esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Ok. Aqui, a Páscoa. Nós vamos ver como é que em Israel faz a Páscoa. Não sei se nós temos muito tempo para falar sobre isso. Como é que está o nosso tempo? 20 minutos. Desculpa? 20, 30 minutos. 30 minutos.
Ok, obrigado. Então aqui, vamos ler um pouquinho, depois eu vou voltar a essa parte da Páscoa que eu falei para vocês. A igreja comemorava até o século IV a Páscoa. Depois, a inclusão da igreja no Estado foi desassociada da Páscoa e não seria mais comemorado com os judeus. E Policarpo, que era um dos pais da igreja, sofreu muito com isso. Virou-se a data que seria no dia 1º domingo depois do equinócio da primavera. O tema êxodo do Egito não poderia ser mais tema central para que se distanciasse do judaísmo. Passou-se a comemorar a ressurreição de Cristo. A volta que existia antes é chamado movimento de retorno dos judeus. O que serve? Quando você pergunta para um cristão mais esclarecido, o que é a Páscoa? Ele vai dizendo, é a ressurreição de Cristo. Será? Jesus estava comemorando a saída do Egito e a salvação deles através do sangue do Cordeiro. Então a Páscoa não é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo veio depois da Páscoa. Ele não podia comemorar uma coisa que veio depois, que não era parte daquilo. Então, a Páscoa é a comemoração da nossa saída do Egito, da nossa saída do pecado. A Páscoa, isso significa para nós, como significava também para Israel, é sair do mundão, sair do esquema, sair da corrupção e, pelo sangue de Cristo Jesus, sermos lavados e remidos pelo sangue dele. Então como é que fala a ressurreição? A ressurreição veio depois. Nós só podemos ressurgir se tivermos um corpo santo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus fez, temos que fazer, não passar pela cruz, mas seguir o que ele manda. Então, o que nós temos aqui? Temos que Jesus, então, morreu, depois da morte, ressuscitou ao 3º dia, e ressuscitou porque ele passou pela Páscoa, porque ele era o Cordeiro da Páscoa, porque ele era a primeira pessoa da Páscoa. Então a ressurreição não é a comemoração da Páscoa. A Páscoa, a ressurreição, é a comemoração de um processo que ocorreu na Páscoa, que foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Acho que isso está muito bem explicado. Continuamos aqui, vamos ver o que era colocado na Páscoa, na Haggadah, os elementos do pesco. A sequência foi criada depois do ano 550 a.C. Antes disso, só se mandava comer. Era o quê? Ervas amargas, carne de cordeiro assado e pães asmos. Incluía o relato de Êxodo, que se lia na época, a Haggadah, os cálices de vinho e o charocê, que é a pasta doce. Então aqui existiam 4 cálices de vinho, e aqui eram as ervas amargas. Por que 4 cálices? Por que existiam 4 cálices? Eles eram misturados com água. Quando o Senhor Jesus participou daquela ceia, que tinha, vou mostrar para vocês depois os elementos pascuais que tinham. Quando Jesus participou da ceia, o pessoal esperava, eles esperavam, aguardavam que o Senhor Jesus Cristo, havia uma tradição que quando a pessoa tomasse o 4 cálice, em cada cálice desse aqui era falado uma frase de Êxodo. Eu te livrei, eu te libertarei, eu te salvarei como povo. E no outro cálice era o cálice de Elias. Então esperava-se que Jesus pegasse o cálice, um cálice maior aqui, pegasse o cálice e saudasse o Elias que ia entrar durante a ocasião da Páscoa, anunciando que o Messias viria. O Messias já tinha vindo. E o Elias já tinha chegado. O Elias, então Elias reencarnou em João? Não! Elias não morreu. Para você reencarnar tem que morrer, segundo a teoria espiritualista. Elias não morreu. Elias foi arrebatado, então só pode reencarnar quem morreu para depois virar gente de novo. Isso é a teoria espiritualista. Mas nós não somos espíritos, somos cristãos. Então o que aconteceu? Elias, quando João veio no espírito de Elias, no mesmo espírito que havia Elias, que era o Espírito Santo, Ruach HaKadosh, em hebraico, ou Espírito Santo, ele veio e anunciou aquelas coisas, ele anunciou o Messias, ele precedeu o Messias, e vinha anunciando raça de víboras. E depois chegou o Messias. Então ele não precisava mais saudar o Elias, que viria. O que ele fez? Ele falou assim, em verdade vos digo que nunca mais beberei do fruto da vide até que venha. Então agora vamos cortar um pouquinho o que nós estamos falando, talvez
possamos falar dos outros elementos da Páscoa, que tem o quiará, que é o ovo cozido, que tem o osso do cordeiro. A Páscoa que era feita em Israel tinha todos esses elementos. Até hoje, as pessoas se comemoram e colocam o osso. Não sabe por que colocam o osso? Por quê? Aqui é uma profecia. Os seus ossos não serão quebrados, estava profetizado. Na hora que Jesus passou pela cruz, imagina você uma pessoa, está com os dois braços pregados na cruz, os pés também estão pregados. A pessoa fica nessa posição, ele está imóvel. Então, para que ele faça alguma coisa, é necessário que ele está assim, ele se apoia os pés aqui, flexionando os pés, ele respira, aspira e respira, aspira e respira. As pessoas, os soldados que queriam que morresse, as pessoas que estavam na cruz, chegavam e quebravam o joelho, quebravam as pernas dos caras crucificados. À medida que quebravam as pernas, eles não conseguiam fazer mais isso, estava sem perna. Estava tudo quebrado. Então eles morriam por sufocação, que não tinham como respirar. Jesus não morreu sufocado. Jesus já tinha morrido. Das chicotadas que ele levou, dos exercícios que ele fez, da caminhada que ele fez, bateram muito nele, perdeu muito sangue, e deve ter pego uma grande infecção e o coração dele parou. Por isso que na hora que o soldado lancetou ele, seu água e sangue, porque o coração já não estava mais misturando glóbulo vermelho, glóbulos brancos, plaquetas, e soro, não estava fazendo mais nada disso. Então, como se vê antigamente, me lembro que a minha avó, os meus parentes antigos, eles pegavam o sangue do bicho e colocavam no copo, e eu via o sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, iam para baixo e em cima ficava o soro. Ou seja, o animal morreu, o sangue não tem mais como circular, o sangue não é mais uniforme, não forma mais uma emulsão. Eles se separam, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Ok, então os ossos dele não podiam ser quebrados, e não foi o osso do cordeiro que não era quebrado. Aí temos os outros elementos do peça, o betzá, é ovo cozido, eu falei para vocês, o ovo cozido, quanto mais você oprime, o judeu ele mais sólido ele fica, também se lembra o luto do templo. O teroa, que é o osso do templo, não tem mais o templo, representa o cordeiro pascual, o poder que Deus tirou dos judeus do Egito, e tem também as pernas do Senhor que não foram quebradas. Então, aí nós já falamos, aqui são as carpas, né, que eram as ervas amargas, tinha o marote e o charozeto, igualmente gengibre, mas depois foi colocado o salsão e cebola, a pasta doce feita de nozes. Então todas essas coisas colocadas num prato, estão vendo aqui um prato, e todos esses elementos da Páscoa é servido no Pêssar em Israel. Agora, queridos, vamos ver se nós adiantamos um pouco, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. Vamos falar sobre esse pão aqui, que é o pão, que é o matzá, que é a nossa Páscoa, nós comemoramos. Abraão, esse aqui representando Abraão, esse aqui representando Isaac, e esse terceiro representando Jacó. Abraão foi o pai da fé. Ele recebeu a primeira ceia. Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. Mas aquele que foi prometido em sacrifício foi Isaac. Quando Isaac foi levado ao sacrifício, Abraão, chorando, levou o filho dele para ser sacrificado. Na hora que ele levantou a faca para matar o filho dele, o anjo do Senhor apareceu e disse assim, não faças tal. E apareceu um cordeiro para substituir Isaac. Quem foi o cordeiro que não substituiu? Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Então, Jesus, quando ele pegou o pão de Isaac, provavelmente, segundo a maioria dos teólogos nos falam. E hoje, você e eu que está em casa, está ilhado, não nos esqueçamos que esse é só um vírus que está por aí. Mas nos lembremos também que há um tempo em que é necessário nós fazermos uma introspecção. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós crentes, filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo,
deixamos de nos comunicar com o irmão, ficamos lá no WhatsApp, e não nos comunicamos, não somos mais família, não somos mais participantes. Temos pessoas que nos comunicamos com pessoas da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, pessoas de São Paulo, pessoas de Minas, mas às vezes o nosso vizinho nós não conhecemos, às vezes o nosso irmão não conhecemos, às vezes a necessidade do irmão na igreja nós não sabemos, não queremos saber, queremos mais a individualidade. E Deus falou, basta. Esse é o tempo de reconciliação. É uma ceia especial que nós estamos passando. E nessa noite, nós queremos fazer com vocês essa ceia especial. Imagine que nós estejamos sentados juntos com o Senhor Jesus Cristo. E Ele diga para nós, esse é o meu corpo que é partido por vós. Eu gostaria que vocês participassem. Se tiver um pãozinho na casa de vocês, pegue esse pãozinho, um pedacinho com as suas famílias e participe com a gente. E quando o Senhor Jesus pegou o matzá é maior que isso, viu, irmão? É só um biscoitinho pequeno. Ele chegou, ele partiu o matzá, fez isso aqui. Ele disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Mas por que o corpo de Jesus não tem azeite? Não tem sal? Não tem tempero? Porque Jesus fez tudo sozinho na cruz. Na hora que Jesus morreu na cruz, ele disse, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele disse, isso não é nem hebraico, isso é aramaico. Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele ficou sozinho. Mas então esse é o corpo dele, que é partido por vós. Então, cada um de nós, que está agora, pegando um matzá, pegando um pedacinho de pão, nós vamos participar do corpo de Cristo Jesus, com toda a reverência, com toda a seriedade, com todo o respeito, com todo o amor, com toda a gratidão por aquilo que Jesus fez por nós. Eu gostaria que você, onde você estivesse, se você não tiver um pãozinho, imagine um pão. E nós iremos participar do corpo de Cristo, para ser parte do corpo dele. Assim como acontecia com o sumo sacerdote, quando entrava no Santo do Santo, misturava aquela fumaça que saía do altar de incenso com a Shekinah da glória de Deus, nós vamos misturar o nosso corpo com o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, para que tenhamos a ressurreição. A ceia do Senhor não é um lugar onde o pastor vai ficar olhando quem está participando e quem não está participando porque está pecando. Não! Ceia do Senhor é uma questão de consciência. Se você é batizado, se você crê em Jesus Cristo, se você crê que realmente todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna, participe comigo. Eu vou reduzir um pedacinho do matzá e aqui eu vou colocar o suco de uva, representando o sangue do Cordeiro. Então eu queria que vocês fizessem o mesmo em casa. Aqui está a representação do sangue do Cordeiro. Em Israel, toda sexta-feira, todo chama Shabat. Shabat quer dizer a reunião que se faz na sexta-feira. Eles levantam o copo de vinho e falam Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafem. Bendito és tu, Senhor, Deus do universo, que nos deste o fruto da vide. E ali eles vão participar, sem saber. Muitos que fazem isso não sabem que estão comemorando Yeshua ou Jesus. E nós sabemos. Agora, o que nós vamos fazer aqui é uma coisa espiritual. Bendito és tu, Senhor Deus, que nos desse o fruto da vida, mas que desse o teu corpo para que nós tivéssemos a vida eterna. E desse o teu sangue para que nós tivéssemos uma aliança contigo. Amém? Então vamos nós todos aqui participarmos dessa aliança com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. Glória a Deus. Todos juntos agora,
participemos do vinho, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Você que participou, você que sentiu, onde você estiver agora, dá glória a Deus. Como somos privilegiados de vivermos nessa época, de entendermos essas coisas, de não voltarmos à Babilônia, glorificando aos deuses que haviam ali, deuses da fertilidade, simbolizado por um coelho, que, aliás, segundo a lei mosaica, ele é considerado um animal imundo. Um coelho que coloca ovos de chocolate. Não precisamos mais disso. Nós temos o sangue do Cordeiro, que nos faz um só em Cristo. Eu queria agora que você, junto comigo, participasse da bênção arônica que foi unida com a bênção apostólica. Se você puder ficar de pé, fica de pé e levanta as tuas mãos. Nós estaremos ministrando a bênção arônica, a bênção apostólica. Yavarech Adonai, Veismerecha, Yael Adonai Panovelecha, Ve'vuhu Necha, Isa Adonai, Panovelecha, Ve'yasanecha, Shalom. Adonai Jeová te abençoe e te guarde. Adonai Jeová faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Adonai Jeová coloque em ti o rosto dele e te dê paz. Levante o rosto dele e te dê paz. E o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces e gloriosas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Você que crê, usa do poder que Deus te deu. Liga na terra para ser ligada no céu, dizendo uma só voz, uma só palavra. Amém? Amém.